Imagina que você está num grupo de WhatsApp e lá pelas 11 da noite alguém tomou uma cerveja e diz assim: eu preferi uma ditadura do que esse candidato eleito aí, né? E o outro faz assim, ó. E tem outros que não falam nada no grupo, não dizem nada no grupo, né? E no dia seguinte, um juiz, um ministro, põe 8 na Polícia Federal, censura as contas na internet de 8 pessoas, retém o passaporte de 8 brasileiros. Um deles por não dizer nada numa conta num grupo privado de WhatsApp, que aliás está aqui presente o Luciano Hang, né? E eu faço essa referência para dizer o seguinte, que o Luciano Hang ficou 2 anos censurado na internet por uma coisa chamada democracia brasileira. Se um cidadão brasileiro que não disse nada num grupo de WhatsApp privado na internet fica 2 anos censurado num país, é que a gente não é bem uma democracia. O jornalista Fernando Schiller fez um discurso brilhante no Fórum da Liberdade, com críticas contundentes, que você provavelmente já imagina a quem se dirigem. Ele trouxe reflexões importantes sobre o Supremo Tribunal Federal, uma fala que vale a pena ouvir com atenção e tirar suas próprias conclusões. Sabe o que marca a nossa sociedade? A nossa sociedade, diferentemente do que o Tocqueville viu na América, no fundo, nós somos uma sociedade hierárquica. Nós somos uma sociedade onde nós não só somos uma sociedade muito marcada por uma assimetria, uma desigualdade, e aqui eu digo, não há nenhum problema com a desigualdade em si, econômica ou de qualquer coisa, não vejo isso, não há nenhum problema ético com a desigualdade. Ninguém acorda de manhã muito indignado que o Mark Zuckerberg é muito rico. Agora, nós combinamos 2 coisas que são perversas. Uma sociedade profundamente desigual e com uma enorme miséria social, uma enorme pobreza cronificada na sociedade. Quando você junta essas 2 coisas, aí você tem um problema. Quando você cria uma massa numa sociedade, uma massa enorme de brasileiros, de cidadãos, que no fundo são muito vulneráveis diante do poder. E aí que seja o poder econômico, seja o poder político, em especial o poder político do Estado. Isso é uma marca da sociedade brasileira. Inclusive que se reflete no enorme desprezo que a elite brasileira tem pelo homem comum brasileiro. Eu vi naquela frase, aliás, o Pondé citou aqui, quando o ministro Lewandowski diz: olha, nós estamos numa desordem informacional, o Supremo tem que organizar a informação porque tem uma desordem informacional. Ele diz assim, porque o cidadão comum não tem condição de analisar essa confusão de informação que tem na sociedade. Ele falou assim, o eleitor ordinário não tem condições de dar conta, de entender o mundo, nós é que temos que fazer a curadoria da informação na sociedade brasileira. Isso é uma visão profundamente elitista, aristocrática da sociedade, alguém tem que organizar isso. Quase tudo que eu analiso em política é uma coisa chamada privilégio e abuso de poder. Abuso, 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 abuso. Agora mesmo eu vou dizer que eu fui ingênuo, eu fui o único que acreditei, a velhinha de Taubaté, que acreditei que o ministro Flávio Dino teria bloqueado os penduricalhos do judiciário. Eu pensei, poxa, o ministro Flávio Dino acordou, traiu sua própria classe, né? Eles criaram um super penduricalho no final, né? Criaram um adicional por tempo de serviço, eu pensei, até o teto, não, depois do teto. É o adicional por tempo de serviço, depois do teto. E mesmo isso foi agora desrespeitado. Então nós temos 93% da magistratura ganhando acima do teto, muito acima do teto. É um país, por que de novo isso? Por que a sociedade tolera? Por que a sociedade é passiva diante disso? Aí você vai em todas as áreas. Eu adoro contar uma história, talvez alguns já me ouviram falar contando. Um dia, Pondé e Caldeira, que eu fui visitar o parlamento da Suécia. E na palestrante eu perguntei, quantos assessores tem cada deputado aqui, E ela disse, não, tem menos de 1, quase 1, ela falou. Eu até brinquei, vocês cortam o assessor assim, Ela disse, não, é que tem uns 50 na bancada, 40 assessores, daí faz uma assessoria. Ela me olhou com uma cara e disse, por que esse cara está perguntando? Ela disse, por quê? No Brasil não é assim? Ela disse, deixa para lá, esquece esse negócio. Óbvio que nós temos vários senadores, tem mais de 100 assessores, porque nós somos ricos, eles são pobres, Nós somos ricos, a Suécia é pobre, então nós temos isso aí, tá certo? E aí você vai contando esse negócio,
Por daí começa a loucura brasileira, o judiciário mais caro do mundo. Por que isso acontece? Por que nós toleramos isso? Isso reflete, de novo, em todo lugar. Por que nós toleramos, por exemplo, o abuso? Eu escrevi recentemente um empresário, um pequeno empresário em Santa Catarina, chamado Arnildo Ram, que foi condenado a 14 anos de prisão por ter doado um Pix de R$500. Porque ele doou um Pix daquelas pessoas que foram a Brasília no começo de janeiro de 2023. Não planejou golpe nenhum, não foi lá, não quebrou, ele deu um Pix de R$500. Então ele é condenado a 14 anos, é um cidadão brasileiro de 71 anos, um colono lá de Corupá, em Santa Catarina, condenado a 14 anos. Quando o ministro tem um contrato da família de 129 milhões de reais e não se dá o luxo e ninguém consegue que ele seja sequer investigado. E ele diz, não vou ser investigado, não vou ser investigado. E ele diz, e no fundo ele está dizendo, não vou ser investigado porque eu não devo nada para vocês. Não devo contas a vocês, porque eu sou do estamento. O Raimundo Faoro dizia assim, eu sou o super estamento burocrático. E quando o Eduardo Tagliaferro fez a denúncia, que era muito séria, e comprovou e tal, ele fez uma nota dizendo que aquilo era tudo mentira, e quem acabou virando réu, fugindo do Brasil, foi o próprio Eduardo Tagliaferro. Por que a gente vai aceitando isso? De novo, uma sociedade fraca diante de um Estado muito poderoso. Nós somos uma sociedade feita de muita pobreza misturada com desigualdade. Então, nós somos, no fundo, o brasileiro precisa ser cuidado pelo Estado. O Daniel Vorkari descobriu o seguinte, não vou seguir a regra, eu vou ficar amigo dos donos do poder, não é verdade? Eu vou comprar o ministro, a família do ministro, eu vou contratar o escritório. Então ele apostou na cordialidade, na pessoalidade. Ele achou que, então eu vou pegar, quem sabe eu compro um diretor do Banco Central, quem sabe eu compro um diretor de fiscalização, quem sabe eu faço uma bancada no Congresso, quem sabe, eu disse, não, meu amigo, não adianta nada disso, quem manda é o Supremo. Então, quanto é que custa esse negócio? Quanto é que custa? É caro. Né? Uma coisa que a gente descobriu é que um ministro vale muito mais do que outro. Né? Não vou dar nomes aqui, senão eu ia terminar mal. Né? Um ministro vale muito mais do que outro aqui. Né? Nós precisamos de um inquérito que não termina nunca, nós precisamos de um estado de exceção, nós precisamos um pouquinho de censura, um montão, né, de censura prévia, para corrigir e salvar a democracia. Depois a gente sai de cena e fica tudo legal. Só que depois não sai de cena, né? Depois fica aí, não sai de cena. Né? E sempre quando me perguntam isso, eu digo assim, né? Contar uma história. Né? Imagina que você está num grupo de WhatsApp, né? E lá pelas 11 da noite alguém tomou uma cerveja e diz assim, eu preferi uma ditadura do que esse candidato eleito aí. Né? E o outro faz assim, ó, joinha caro. Né? E tem outros que não falam nada no grupo, não dizem nada no grupo. Né? E no dia seguinte, um juiz, um ministro, põe 8 na Polícia Federal. Bloqueia as contas bancárias de 8 pessoas. Censura as contas na internet de 8 pessoas. Retém o passaporte de 8 brasileiros. Um deles por não dizer nada numa conta, num grupo privado de WhatsApp, que aliás está aqui presente o Luciano Hang. Né? Isso... E eu faço essa referência para dizer o seguinte, que o Luciano Hang ficou 2 anos censurado na internet por uma coisa chamada democracia brasileira. Se um cidadão brasileiro que não disse nada num grupo de WhatsApp privado na internet fica 2 anos censurado no país, é que a gente não é bem uma democracia. Isso E eu encerro dizendo assim, quer dizer, como que a gente sai desse processo? Não é?
nós tivemos, como esse caso do Luciano Hang, centenas de brasileiros que tiveram os seus direitos infringidos no Brasil. 1 ou 2, inclusive, morreram, perderam a vida no meio dessa arbitrariedade difusa do Brasil. E a única coisa que eu espero, e uso aqui o Fórum da Liberdade para dizer, é que um dia, Luciano, essa história seja passada a limpo e as pessoas que fizeram isso sejam responsabilizadas no Brasil. Muito obrigado.